Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o livro Equilíbrio Social na Era Digital. Pra quem não me conhece, meu nome é Daniela, eu gosto muito de ler livros. Eu tô compartilhando aqui no YouTube, um pouquinho também no meu Instagram, se vocês quiserem olhar, que é Daniela Machado. E eu estou compartilhando os livros que eu tô lendo aqui e eu quero que vocês também compartilhem comigo. Então, tipo assim, se você estiver lendo algum livro, tiver alguma indicação de livro, pode comentar, pode me mandar mensagem que eu vou estar aberta e eu vou querer saber, sim, eu quero conversar sobre livros. Eu queria falar um pouquinho de uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo passado. Se você não viu o vídeo passado, que fala sobre a primeira metade do livro, vai lá no meu canal, veja, eu vou deixar o link aqui no bio. O primeiro metade do livro eu falei sobre identidade, eu falei história das redes sociais, e agora eu vou falar sobre 6 outras partes que o livro também fala. Teve uma coisa que eu não falei no primeiro vídeo, foi que o livro ele é muito interessante porque no final de cada capítulo ele traz uma série de perguntas pra gente, como se fosse fazer uma devocional com o livro. Você pode fazer uma devocional com o livro. E ele também traz um texto bíblico, normalmente é 1, 2, 3 versículos ou um capítulo inteiro, falando sobre a temática, pra gente poder também meditar na palavra sobre a temática do capítulo. A primeira parte que eu queria falar era sobre as emoções. E existe um versículo que ele encaixa aqui bastante sobre as emoções, que é guardar o coração, que é Provérbios 4:23, que Salomão escreve que se deve guardar o coração, que dele provém todas as coisas, que ele é a fonte de tudo. As emoções, elas foram criadas por Deus, ou seja, ter emoção, sentir alguma coisa, não é errado. As nossas emoções, elas são mutáveis, ou seja, elas não são passíveis de confiança e segurança. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração das nossas próprias emoções, que são mutáveis, e firmar na palavra de Deus, que é imutável. Ou seja, guarde seu coração. Guarde. Segunda coisa que eu queria falar, a segunda parte do livro, é discernimento. E o que é discernimento? Discernimento, o livro explica que é o que você escolhe baseada no conhecimento e na informação que você tem usando a sabedoria. Pra gente ter discernimento, a gente tem que lembrar dos pontos negativos dos usos das redes sociais, pra eu ter discernimento ali quando eu estiver nas minhas redes sociais. O livro, ele fala de 3 coisas, que é perda de tempo. A gente tem muita perda de tempo, a gente não percebe. E eu pesquisei, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o efeito que a gente tem no shopping, chama efeito Gruen. Eu não sei falar muito bem, eu vou escrever aqui embaixo. Que você não percebe o tempo passando e por causa da arquitetura, né, do próprio shopping, que ele é todo fechado, e de loja de departamento, se você entrar em Target, Renner, coisas... É no mundo inteiro isso. Você não percebe o tempo passando. E é igual com as redes sociais também, só que não um efeito arquitetônico, é um efeito agora mental mesmo, que a gente sente como se estivesse numa prisão. E realmente, as coisas foram criadas pra gente ficar muito tempo, pra gente ficar rolando continuamente, de maneira contínua. Outra coisa que as redes sociais elas podem também ocasionar de ponto negativo, né? Positivo não, negativo. São os pecados por omissão ou por ação. Muitas vezes a gente peca, por exemplo, eu vejo tem 2 tipos de pecado, né? O pecado por ação e por omissão. Pecado por ação é quando eu peco, olho e sinto inveja, por exemplo. Uma amiga minha tá viajando pra praia e eu não viajei esse ano. Então, tipo assim, é um pecado por ação, porque eu senti inveja. Às vezes é um pecado por omissão, quando você vê algo errado e você não fala nada. Normalmente é isso. Quando você não exorta aquele seu irmão em Cristo. Outra coisa negativa também das redes sociais é os pensamentos de ansiedade que eles ocasionam na gente. Por causa que a gente às vezes tem medo de perder alguma coisa, a gente acha que a gente tem que estar sempre conectado, então acaba que esse é o ponto negativo das redes sociais. E como eu posso ter discernimento? Lendo a palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu passo o tempo orando e lendo. O que eu tenho? Eu adquiro discernimento por meio da palavra de Deus, certo? Terceira coisa que ele fala sobre influência. E muitas vezes a gente é influenciado para o pior. Mas a gente tem que ser influenciado para ser como Cristo. Devemos ser uma cópia de Cristo. Não é possível, né? Porque a gente é pecador, né? Mas a gente tem que aproximar ao máximo de ser como Cristo. E Cristo, ele é como se fosse um movimento contra a cultura, porque ele é tudo que ele quer contra, ele não é egoísta, contra
o que as redes sociais pregam, que é o que o mundo pensa. Beleza. A quarta coisa que o livro ele aborda são os relacionamentos. O que eu acho muito interessante é que Deus ele criou a gente pra gente estar conectado com as pessoas, não conectado só por meio das redes sociais, mas pra ter relacionamento com outras pessoas. Por isso que as redes sociais são uma coisa muito poderosa, são coisas que deixam a gente sempre conectados com outras pessoas. E a gente, se você tem aquele sentimento que chama Fear of Missing Out, né? As redes sociais deixam você com medo de perder algum relacionamento, perder alguma coisa de um relacionamento, de uma amizade. Às vezes você nem conhece a pessoa direito, mas você tem medo de perder uma etapa da vida dela, porque ela posta tudo online e você quer ver. A gente tá com raiva da pessoa porque ela não sabe o que ela tá postando, e às vezes ela tá falando muita bobagem online, e você fica com raiva dela. E a gente tem que orar e pedir a Deus para que a gente enxergue com amor as pessoas dentro dessas redes sociais. Porque outra coisa que o livro fala é sobre os ritmos. Como assim ritmo? Muitas vezes a gente deixa as redes sociais nos usarem e nós sermos a ferramenta das redes sociais. Como assim? Uma ferramenta a gente usa, por exemplo, o martelo. A gente usa quando precisa e depois a gente não fica usando continuamente, não fica martelando o tempo inteiro. Ou seja, o martelo possui um propósito e ele não é usado continuamente. Beleza. As redes sociais eram pra ser assim, eram pra ser uma ferramenta, eram pra ser usado tipo assim, eu quero falar com uma amiga, mando mensagem, beleza, tive o propósito e não foi contínuo. Só que as redes sociais têm um poder vicioso da gente usar mesmo sem precisar. Muitas vezes, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu clico e eu deixo a rede social ditar o meu dia, ditar o meu ritmo, porque eu clico sem precisar, eu gasto meu tempo lá e o meu ritmo acaba ficando confinado às redes sociais, ou seja, eu gasto muito tempo nas redes sociais e o resto do meu dia eu tenho que ficar apressada. Às vezes eu não consigo encontrar com uma amiga, às vezes eu tenho menos tempo de conversa com essa amiga por causa que eu me atrasei, porque eu estava mexendo no Instagram. Então, vamos ponderar algumas coisas sobre os ritmos que as redes sociais, como eu posso entender melhor como elas estão ditando os meus ritmos, os nossos ritmos e como a gente pode mudar isso no nosso cotidiano. Primeira pergunta que a gente tem que fazer: elas dificultam o meu trabalho, estudos e o meu descanso? Elas me ajudam a descansar? Ou elas me ajudam no meu trabalho ou no meu estudo? Elas são a melhor forma de alcançar meus objetivos de vida, meu propósito de vida? E o quarto é, quais estratégias eu posso usar ao usar as redes sociais? Por exemplo, quando eu posso escolher alguns dias da semana, pode ser todos os dias da semana, mas, assim, confesso que muitas vezes dá vontade de apagar tudo. Eu acho que todo mundo tem essa vontade, né? Porque a gente vê o tanto de tempo que a gente perde nas redes sociais, a gente vê os sentimentos ruins que elas passam na gente, ansiedade, inveja, a gente cobiça, muitas vezes cobiça, coisa que eu esqueci de falar, mas... E a gente não é obrigado às suas redes sociais. Se você percebe que você tem medo de perder alguma coisa, você se sente ansiosa quando você fica sem usar as redes sociais, você tem que sondar o seu coração. Não só você, eu também, eu fico ansiosa. Eu tenho que sondar meu coração, porque isso é um sinal de excesso de uso das redes sociais. Todas as coisas não são listas, mas nem todas não convêm, já dizia Paulo em 1 Coríntios 6:12. As redes sociais, elas são um campo missionário. Sim, mas a gente tem que considerar, isso é uma responsabilidade que Deus imputou em mim? Eu sou hábil em criar conteúdo social? Eu consigo influenciar meus seguidores? Eu tenho habilidades para isso? Habilidades tanto criativas como midiáticas para isso? Deus me capacitou para isso? Ou Deus pode me capacitar para eu ser essa pessoa? E também perguntar o seu nível pessoal de tentação. Se eu consigo lutar contra as redes sociais, se é algo que me domina ou que eu consigo dominar, que Deus está me capacitando e que vai continuar a me capacitar para ficar nas redes sociais e usar as redes sociais como campo missionário. As redes sociais, elas não são requisito para a gente viver. Não são. Elas fazem parte do nosso cotidiano, mas a gente não vai morrer se a gente não usar. E elas vão cair um dia em desuso. Até porque o Orkut cai em desuso. Claro que entrou outras redes sociais, mas pode ser que daqui a 10 anos não exista mais isso. Às vezes vai ser outro tipo de comunicação, a gente não sabe. Então, se você tá aqui me ouvindo, eu quero falar pra você, mas pra mim também,
que se você quiser sair das redes sociais, ore, tome uma decisão. Se você quiser criar estratégias, ore também para que Deus te dê domínio próprio, para que você consiga colocar em ação as suas estratégias para você dominar as redes sociais. E peça discernimento para Deus, para como você deve usá-las. Porque elas são, sim, uma coisa boa. Nós temos contato com outras pessoas nas redes sociais. Eu converso com muitas amigas minhas respondendo stories. E pra mim, isso é muito legal. E às vezes você também tem uma loja, às vezes você trabalha com social media, às vezes você é uma influencer e você trabalha com isso. Então, tipo assim, ore, isso é particular de cada pessoa. E muito obrigada, gente, por terem ouvido o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, viu?